Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vão estar assistindo, só sei que o importante é cumprimentar. Me chamo Edson Foro, sou atleta, boxeador, professor de boxe e estamos aí na luta, né? Vamos à luta. Aqui minha irmã, Carol Foro. Tamo- Sou Carol Foro, atleta de MMA. Me contar um pouquinho aí da nossa trajetória. E é isso, vamos à luta. Bom dia para vocês, né? Porque Brasília, nós estamos aqui quinta-feira, exatamente 10 horas da manhã, ou um pouquinho mais de 10 horas. E eu tenho uma satisfação muito grande de receber vocês aqui. São dois irmãos, todos dois atletas, professores, né? Não é isso? Isso, eu que agradeço o Edson, convite aí. obrigado. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui. E conhecendo você hoje, Carol, mas assim, o ano passado vi falar de você, inclusive na sua viagem que você fez internacionalmente, né? Foi lá Uhum, para Abu Dhabi, não é isso? isso. E aí, nós vamos falar sobre isso nessa caminhada de vocês, né? Vocês são paraense, né? Fala um pouco da história de vocês, Isso, assim, dessa caminhada de vocês. a gente nasceu no Pará, né? Eu tive a infância lá até os 10, 11 anos de idade. Aí vim para Brasília. A Carol veio um pouco antes, né, Carol? Foi, eu Um vim com pouco antes. 9. É um ano antes ela veio antes de mim. E aí a gente sempre teve esse DNA aí no sangue aí de lutar, né? De ser lutador no esporte em si. Assistiu os filmes Não era e só na luta, se não. Ah, bater. Era no é. esporte. A gente joga bola, né? A Carol já foi jogadora profissional, né? De futebol. Ah, é, ô É. Carol? Opa, que Eu coisa também boa. gosto de brincar um Ah, pouquinho. esporte na minha vida. Sim, Esporte, sim, a gente sim, tem sim. essa. Agora, Edson, começando com você, você que é um exímio lutador de boxe, né? Já assisti luta sua e em breve vamos assistir novamente. E eu quero te parabenizar aí. Obrigado. E, e também você é professor aqui em Brasília de boxe, não é isso? Sim, Você tem uma academia. tem. Fala dos seus alunos e atletas e também da sua academia, para as pessoas saberem, né? E eu quero aproveitar e pedir para você que vai assistir, para você se inscrever no canal aí, para a gente cada vez mais crescer e poder trazer mais e mais pessoas aqui, né? Hoje eu estou com esses dois ilustres, são dois irmãos, e então eu queria que você falasse da sua academia, eh, e aonde fica, os horários, porque as pessoas vão te procurar, porque a sua escola realmente é muito boa, né? Você tem um conhecimento grande, inclusive eh, você, eu vi, você tem 65 lutas, né? Por aí. Já tô quase perdendo Porque, as contas já, porque mas por aí. geralmente, assim, quando eu ia para campeonato brasileiro, quando lutava, né? Às vezes a gente pegava lá, cara, que tinha 80 lutas, É. 60 lutas, 50 lutas. E você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com um cara desse, né? E aqui não tem É, não é fácil, né, muito volume Edson? de luta, né? A Não gente tem acaba muito não fazendo volume, muito. exatamente. Mas fale da sua academia, Vou fala o que falar um você pouco quiser. aqui. Sim, Primeiro, o convite, né? Que você está convidado e o senhor está convidado para ir lá. Já, já bem dando no passado, antes do evento que a gente lutou. muito Já, obrigado. já programamos de ir, mas nunca deu certo. Sim, Mas espero que esse ano dê certo. A academia lá, ela é. Como é que eu vou dizer? É um lugar que eu gosto de estar. Começa por sim. aí. É um lugar que eu me sinto muito bem. E as pessoas que estão comigo lá também. E é um ambiente muito bom. E Fica, fica no é Guará? isso, fica, Sim, fica no Guará 1, sim, que é 11, sim, perto da feira do metrô, na sim. estação. E lá eu gosto muito de falar que a gente lá é bem unido, um ajuda o outro. Eu ia falar, É uma família, é, né? é, praticamente uma família. Sim, E lá eu gosto de lá, a energia é muito boa, o ambiente é muito bom. sim. A galera toda lá gosta de treinar. E eu tenho essa de disseminar arte marcial como uma coisa para a saúde,
para a saúde física, mental, Isso lazer. mesmo. Não só ficar naquela agressividade, naquela violência Esquecer um de pouquinho o esporte em si, assim, a Sim. a competição. competição, a violência do. Porque muita gente tem um preconceito de que o boxe, o Muay Thai, a luta que rola contato, luta. combate, ela é agressiva, violenta. Só que lá eu tento pregar que você se prepara primeiro para depois você entender como é que funciona, entendeu? E aí vai indo. Acho que a galera tá gostando de treinar, tão se dando bem. Tá indo bom. Opa! É isso mesmo, Carol. Você também treina lá com ele ou você Eu treina treino lá com ele de manhã. ou pelo menos o É, boxe você treina com ele? o boxe eu treino com ele. Sim. Toda manhã, terça e quinta, eu tô lá. Agora, Treinando. agora outras modalidades. Você é professora também, não é isso? Eu sou professora de karatê, de boxe, de muay thai. Sim. Sim. E. é, mas eu treino todas essas separadas também. Eu gosto de. Eu Você, gosto man- de me manter você mantém o treinando. ritmo nelas todas. Não especificamente, por exemplo, o kickbox, o muay thai eu não treino ele de fato, assim. Sim. Mas o boxe eu treino, o karatê eu treino, porque eu acho que é importante a gente manter a nossa origem. Treinar mais isolado ali, Mas mais fiel à sempre. raiz, né? Aham. Sim. Sim. Eu acho Sim. errado você ir pro MMA e só treinar o MMA e esquecer da sua base, né? É Então, é importante, né? importante ter a sua base sempre afiada e melhorar sempre, né? A gente sempre tá aprendendo, então eu sempre treino o boxe, o karatê e o MMA junto, né? Então, Muito bom, muito bom. aham. Agora, no MMA, que eu também venho, durante esses 50 anos aí, a gente pode falar um pouquinho, né? A gente Uhum. entende um pouquinho de algumas modalidades, né? Eu vejo que a importância do boxe, a importância do jiu-jitsu, né? A importância da pessoa, das quedas, né? Da pessoa poder saber aterrissar, né? Cair, não é isso? E, e agora, eu vejo muito um palavreado, digamos assim, no MMA, que o pessoal fala, o fulano é bom de trocação. Mas aí, Edson, a questão da trocação não é boxeador, entendeu? O trocador porque o cara às vezes ele está muito bem fisicamente, né? E aí ele resiste, nos primeiros anos, ele resiste a algumas pancadas, Uhum. entendeu? Mas eu até aconselho para o lutador de MMA procurar uma escola de boxe, o boxe raiz, né? Que é o boxe que o Edson foram, Eu sempre. ele desenvolve a técnica certa do boxe, porque o cara precisa, o lutador, ele precisa saber a esquiva, esquivar bem, ele precisa saber sair dos, As dos, defesas, né? ele sair dos socos, né, dos ataques da pessoa, ele sair dali, né, com esquiva ou ele poder andar direitinho, caminhar dentro da escola do boxe, porque o que que acontece? Você vê às vezes bons lutadores de MMA, às vezes o cara é muito bom até uma determinada página, né, entendeu? Dali para Uhum. frente, depois para um cinturão, aí ele vai pegar uns caras já muito mais refinado, né? Mais apurado nas artes marciais, e às vezes o cara é um bom boxeador, né? E aí o cara encaixa um golpe nele e ele com certeza vai dormir, né? Ele vai ser nocauteado. A luvinha do MMA, ela é pequena, né? É pequena Aí e, pegou. e também assim, uma coisa que eu quero falar com vocês dois, as pessoas, às vezes, os mestres de internet, que existe muitos, né? Lógico que existe muitos bons comentaristas no esporte e de artes marciais, mas existe muito comentarista de internet somente que ele é apaixonado pelo esporte ou
também aqueles mestres que o cara se diz mestre, mas ele não tem conhecimento, entendeu? A gente vê muito isso, as pessoas falando. Então, assim, aí falar, o fulano tem queixo de vidro, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente sabe que todos nós temos o queixo de vidro, né? É só encaixar a pancada certa. Esse Então, que eu ia falar assim, queixo de vidro não é, tá tirando o mérito de quem acertou o golpe, né? Quem Ent- nocauteou. então, e o que Edson, nocauteou tem a mão o quê? eu queria que vocês falassem sobre isso. E você e a Carol. Então, eu sempre falo A, assim... o seu ponto de vista e o dela. Na situação, na questão do boxe, eu tenho muita gente que treina comigo, que é do MMA, do Muay Thai, de outras modalidades. Eu sempre falo que o boxe ele não é melhor que nenhuma arte marcial. Sim. Mas ele melhora todas que praticam ele. Porque eu, como boxeador, eu consigo ter uma linha de raciocínio e reflexo um pouco melhor, porque o boxe me obriga a fazer isso. Isso. Ele me obriga a ter um reflexo mais rápido, um raciocínio mais rápido. Eu treinei um pouco de jiu-jitsu, que é a orelha estourada de levar porrada e kimono na orelha e ficar amassando, né? Eu sempre falo com a galera assim, ó. Se você ficar... Ela é boa de karatê, ela treinar boxe e ficar boa de boxe, ela vai ter uma vantagem. Ela vai ser boa de karatê, mas ela vai ter um boxe bom. Sim. E vai poder usar junto lá no karatê, querendo ou não, os reflexos, a velocidade, o raciocínio rápido que a gente tem que adquirir, porque igual quando eu falei que eu treinei um pouco de jiu-jitsu, o professor falava assim pra mim, é um jogo de xadrez. Imagina que é um jogo de xadrez e tal. Tem uma estratégia para usar. Você pensa nas variáveis se você fizer uma jogada. Sim. E no boxe é praticamente isso, só que a gente não tem tempo para pensar. Quando você para pensar, você toma um golpe. E se você esperar para pensar de novo, você toma outro golpe. Então a gente tem que agir. A gente não pode hesitar. Não tem que ter agir e ação e reação o tempo todo. Então, essa prática do boxe mais voltada também para a parte de raciocínio, velocidade, explosão e técnica mais apurada do boxe ajuda muito nas outras artes marciais nesse sentido também. Então, Carol, fala sua você opinião até me fez refletir essa questão de queixo de vidro aí. É porque eu acho que não só você pode ser um atleta super excelente no que faz, Sim. Mas a questão de apanhar tem muito a ver com a mentalidade. Eu tenho pra mim que tem muito a ver com o que você consegue aguentar. Assim, tem a ver com a técnica, né? Se você não tiver uma técnica de se esconder, esquivar, movimentar, você vai levar. Sim. Mas tem gente que aguenta apanhar menos, né? E eu acho que é um trabalho de mental, sabe? Também. Porque eu vejo isso muito no karatê. O estilo que eu pratico, um dos estilos, é o Eichiryu, e a gente faz muito calejamento. Sim. E nisso, trabalha muito com o corpo, né? Às vezes, a mente para antes do seu corpo doer. Você leva um soco e já fala, nossa, isso é muito ruim. Aí sua cabeça já desiste. Já protege, Já fala, pô, não quero isso, sabe? Mas quando você fortalece o corpo, a sua mente vai virando outra. Aí eu acho que... Agora, varia Carol, muito. assim, esticando um pouco mais aí sobre esse assunto, Aham. a gente tem lutadores que ele vai muito bem e às vezes ele nunca perdeu, né? Uhum. E ele vai, assim, ele vai levantando o queixo, né? Ou seja, ele vai ficando, achando que ele é Invencível. invencível, Sim. né? E aí ele vai, uma hora, com a questão do queixo, né? Ele então leva um cruzado, um direto, ou um upper, e ele dorme, porque assim, quando encaixa o golpe, não tem como. Uhum. O cara dorme, né? Mas você já viu aqueles atletas que você bate, não deita, não desiste. Assim, nem sempre é só o queixo, né? Pois a mas aí mentalidade. também uma outra questão que eu quero justamente para ti, no início falou da questão da violência. Eu acho que a violência, né, é o cara
não praticam esporte, né? Isso é uma violência com o corpo dele, né? Porque o nosso corpo necessita, né? Para a Uhum. saúde, né? De cada um. É a questão da pessoa fazer o uso de entorpecente, de álcool, de bebida, de cigarro. Isso é uma agressividade muito grande, né? Então, a violência, para mim, é isso. Praticar esporte, por exemplo. Se o cara pega uma escola boa de boxe, se ele pegar, doutrinar ali durante pelo menos uns 5 anos, ele vai pegar as técnicas apuradas e não, dificilmente ele vai machucar. A minha preocupação com os atletas de MMA, porque a gente vê uns caras muito rude, uns caras muito bem Uhum. treinados, o cara tá bem treinado fisicamente, né? E às vezes até mental. E ele consegue receber muitas pancadas, entendeu? Então, ele recebe um impacto, porque assim, o que é aconselhado, isso, quando eu comecei, né, o esporte de artes marciais é de 3.000 anos atrás, então assim, no passado, as escolas, os lutadores, há 2.000 anos atrás, as pessoas treinavam tudo, eles passavam, ficava cada modalidade ele ficava 3, 4, 5 anos treinando, entendeu? Uhum. Então, e aí, inclusive a escola de boxe também, eles eram obrigados a ficar. Então, assim, às vezes o cara, hoje, felizmente, está ganhando-se dinheiro com esporte, né? De luta, Uhum. isso é uma coisa nova. E muitos rapazes, o MMA tem mudado a vida de muitos atletas, né, de muitas pessoas que chegaram lá, que não é fácil, né, que aquilo ali é uma Copa do Mundo das artes marciais, né? Um Uhum. evento como você participou, por exemplo, já é um evento já de alto nível, né? Um evento grandioso. Então, é assim, a minha preocupação é que o cara poderia treinar mais, se ele tiver a humildade, manter a humildade, porque justamente as artes marciais, ela ensina para nós que isso que ele falou, que o Edson falou da escola dele lá, que procura ter uma união e mudar a mentalidade, né? Que não é Uhum. só o embate, tem que aprender outras coisas. Então, esse ritual da humildade, se o cara falar assim, poxa, agora eu cheguei lá, mas eu preciso treinar, ficar na escola de boxe lá, eu tenho que ir pro Guará e treinar com o Edson, porque o Edson é um cara técnico. Ele tem necessidade de passar a técnica dele e o cara vai aprender com ele. Porque esse cara, quando ele chegar lá no alto, né, no topo, para disputar um cinturão, ele vai ter condição de ter êxito nesse cinturão. Entendeu? É isso. Mas continue. Então, acho que é isso, você acabou de falar. É, como eu falei, o atleta tem que buscar todas as áreas, né? Treinar todas as Claro, áreas. claro. Claro que Importantíssimo. é muito difícil você ser excelente em tudo. É verdade. Claro que dá pra Sim. tentar, mas é muito difícil. Normalmente você tem Então é uma muito base. desgastante, né, também. É, É um normalmente você desgaste, tem é uma verdade. base de que no que você é muito excelente, E vai- naquilo você é bom, tá ligado? Quando você vai para um evento desse quilate que você foi, esse Uhum. ano inclusive, você fica quanto tempo treinando, fazendo seu camp? Ah, então, desde que eu comecei MMA, eu não tive muito tempo de camp, né? Ah, sim. Eu Só só continua. perdia peso e lutava. Veio o convite, E você nem tava foi, lutando, já estava, ou então... seja, você estava pronta já, né? A Aham. gente tem uma filosofia assim, a gente tá pronto. Como ele pergunta pra gente, você tá pronto? A gente só fala assim sempre. Sempre, olha só É que só ir, importante. E aí, você tá se Eu também sentindo bem? penso isso. Alguém me Eu também pergunta penso toda vez que isso. eu vou lutar, tá preparado? Tá não sei o quê, eu só respondo sempre. É assim, não tinha muita escolha, né? Ou luta ou não luta. Você quer ficar Sim. sem lutar? Não A quer, questão então... de estar preparado sempre, ou pronto sempre, mesmo no pior. Então, no meu pior Sim. momento, eu vou estar pronto. Eu acho que agora que eu tô tendo tempo pra fazer um camp. Olha, que coisa boa. Agora que eu tô Então, tem o quê? Uns conseguindo. 3 meses? Minha última luta foi em março. Massa. Sim.
E eu vou lutar agora em setembro. Então, Setembro. agora eu tô tendo Vai um lutar período. onde em setembro? Em setembro eu vou lutar em Las Vegas, no Contender Series do Dana White. Ah, sim, muito seletiva, bom, é. muito bom. É a E, entrevista para o UFC, né? e quem é o seu treinador que vai estar te levando para essa... Então, meu treinador de MMA é o Roger Vieira, da R-Play, ali da Martial 81, que a gente treina lá. Sei. E tentar levar o Edson também. A gente tá aí, Tô tamo tentando. Você precisa levar o Edson. Eu preciso, mas não é assim, então. As pessoas acham que já estamos ganhando Você rios de precisa, dinheiro, né? você Mas não é bem precisa assim. levar ele porque ele é uma pessoa que, além do ser seu irmão, é um excelente lutador. Não, então, essa Conhecimento primeira dele. viagem é mais difícil, né? Sim, Então a gente está tentando fazer tudo certo para levá-lo. sim, Porque só pode ir um corner. eu Eu dou sei. preferência pro meu professor de MMA porque eu consigo, Claro, nas já minhas tem- dificuldades, ele conhece, né? Ele te ajuda, né? Me auxilia na hora das coisas que, assim, querendo ou não, o MMA é algo novo para mim. É uma Sim, modalidade nova sim. no mundo, né? Sim. Então tem coisas que ele sabe me guiar que eu ainda tô caminhando, né? Ainda sou um bebê. Sim, Então, eu faço questão que ele vá. Eu faço Claro. questão que o Edson vá também, só que essa primeira viagem só é um corner eu sei, pago, né? eu sei. Então, a gente tá correndo atrás aí pra ver se ele consegue ir junto também. E o que falta? Ah, A então, gente tá correndo atrás do visto, aí visto, conseguindo tirar o visto, vamos ter que Sei. comprar passagem e os custos passagem, todos, os todos. custos, E o que para tirar o visto lá? Eu já tô conversando com Porque você, como com o atleta, embaixador né? pra fazer Você entrevista. já foi já morou lá Eu na Inglaterra? eu Você morei em ficou Liverpool quanto tempo lá? 6 meses lá. É a terra 6 meses lá. dos Beatles, É. Liverpool. Só que eu só treinei e saí na porrada lá. Só Ah, treinei e saí na porrada. Foi só só. coisa boa. mas você foi lá Foi visitar muito bom. pelo menos os locais que os Beatles. Fui. Lá é muito bom, lá é uma cidade muito boa. Eu A galera é sei, eu sei. bem. Minha adversária de setembro é de lá. Ela é Ah, de onde lá? então, Ela é da Inglaterra. Não só, sei, né? isso aqui é da Inglaterra. então você já tá já ganhou essa luta. Já, ixi, Tamo- antes de saber que era, já... Uma inglesa lutando com a paraense Ixi. que veio para Brasília. Brasília é um celeiro. Comedora de açaí de- com farinha. Comedora de Peixe. açaí com farinha e peixe, né? É. Então, eu acho que, assim, eu tenho convicções e espero que você ganhe essa luta. Uhum. Agora, esteja preparada. Como É. falou, tô sempre. Esteja concentrada, né, Edson? É. É, A gente tá num foco, num treinamento com ela, que desde quando ela começou, que eu falei pra ela assim, que eu tenho eu vejo ela não desmerecendo os outros, nem Sim. as outras, nem. Mas eu vejo ela um nível acima da categoria dela. E Então- a gente lapidar isso aí, Sim, ela sim, chega sim. muito longe. E não com facilidade, mas chega muito longe com eficiência. sim. Entendeu? Então, Carol, você já aproveita e convida as pessoas para assistir em setembro, né? Uhum. Você lá nesse evento maravilhoso, que é o Dan Contender. White, é um ser diferenciado, né? Uhum. Que abriu as portas para os atletas do mundo inteiro, né? Organizado, está lá. Falar pra ela lá, falar pro Dana White que ele vai começar a mexer com o boxe agora também lá com os árabes. Vai, né? vai Aí começar, Já vai, já me- planta vai na semente começar na a cabeça mexer, dele lá que tem vai um começar a boxeador. mexer com boxe. E esse rapaz vai estar lá também. Vai estar Também. lá, vai estar lá. Batalhando pra isso aí. Vai estar lá, com Vamos. certeza, com certeza. E aí eu tenho convicções de que você vai estar lá, assim como você vai estar lá. Entendeu? Uhum. Mas não demole, ou seja, não dê brechas para pessoa. Esse não demole é uma gíria de brasileiro, né? Nós Não dá brasileiros. mole, não. Não dá mole, não. Então, assim, não dê Essa brechas minha- para que essa moça, entendeu? Porque assim, mas- não pode facilitar, né? Uhum. Ela tem uma carinha Então- de que tem 15 anos, mas é dura igual uma É pedra. dura, né? É igual Dura. pé. Então, Você Como eu bate- falo pros outros, é o Você bate, você se disfarce. machuca. Eu parei de tentar mostrar que eu sou boa. É só a hora que tem que fazer, a gente vai lá e faz. Eu sim. faço. Então, convida aí
Fala do seu roteiro aí para esse ano. Então, a minha luta é Esse no dia. seria o principal evento desse ano até agora? É É mês o que a de, gente mês de batalhou. julho, né? Mês do meu Tem 2 aniversário. anos. Esse, Ah, ah, esse evento é o que a gente batalhou, né, para chegar. claro, todo Então, mundo. Vai ser é, em é o setembro? contrato que a gente sempre busca. Né? Em É em setembro? setembro, dia 9 de setembro. Cai numa terça-feira, né? É, Eu devo viajar uma semana antes para terminar de perder o peso e luto no dia 9. olha, é assim, eu tenho eu tenho uma lembrança boa quando se fala de MMA e UFC. Eu lembro dos primeiros atletas aqui de Brasília que chegou lá e que treinou. Eu treinei ele durante 8 anos. Então, assim, quando no quinto ano já, ele já estava um pouco cansado e tal de tentar, né? Mas eu Uhum. falei, rapaz, vai lá, vai dar certo, vai dar certo. E aí, quando eles foram para um evento, o evento, naquela época não tinha o contender, né? Aham, Eu era ia direto. direto, direto. Ele já colocaram ele já na frente de um cara duro, entendeu? Um cara muito duro lá, já campeão, né? E ele estava iniciando. Mas eu dei o beabá certinho, eu escutava muito, né? Uhum. Escutava muito, eu não fui, mas o professor dele de jiu-jitsu, que é justamente a questão de não vai poucas pessoas, né? Então a pessoa que estava com ele, então, mas eu tinha orientado ele e eu tinha treinado alguns golpes do boxe aperfeiçoado, né? E eu falei para ele assim, ó, faz isso. Então ele exatamente lá, acho que no primeiro assalto, não me lembro mais, mas tem essa luta no YouTube. E aí ele encaixou um upper no cara, entendeu? Ixi, ela é Lembra muito alta pra eu jogar um. Só lembra se do, ela. Vai ser lem- na linha de Já, só ela cintura. entrar de queda eu jogo. lembra, Sai fígado. lembra do queixo de vidro que eu falei? Uhum. Um cara muito duro, um wrestler, né? Um cara lutador muito bom, afiado à época. Mas eu tenho pra mim, ó. E aí ele encaixou o upper, né? Deu. E aí o cara dormiu. Acabou a luta. É o time, né? O O golpe que time é nocauteia é o golpe que o oponente não espera. Às vezes nem é Uhum. forte. É, é A encaixado. hora que ele não espera ali, encaixou, caiu. encaixou. Eu acho né? que time é uma coisa muito importante, né? Na hora de Isso, lutar. isso. Até mais do que força. Se você tem o time certo na hora de bater, leva. Então, setembro, contender. Isso, dia 9 de setembro. É o Contender container Series. lá do UFC, Dan Aham. White, né? Isso. Então, esse grande evento aí hoje mundial, é o maior evento, né, do planeta Terra, né? Não é isso? Isso. É a E nós vamos entrevista estar pro. torcendo por você, É a claro. maior entrevista de MMA que tem. É, espero que você seja muito bem sucedido lá e seja contratada, Você. tá bom? Então, o que eu Obrigada. desejo para você. E fala um pouco mais sobre a sua experiência lá na Inglaterra. Você foi em que ano para lá? Eu fui em 2019. Foi em 2019. maio, junho de E como 2019. foi? Você foi a convite? Então, foi bem assim, eu tava numa época que eu tinha ficado doente, aí eu voltei a treinar e tava Sim, pensando em desistir. sim, Aí eu falei, pô, já gastei muito tempo aqui treinando isso aqui, aprendi muita coisa, então não dá pra jogar fora assim, né? claro, claro. Tem um talento, tem um esforço que a gente se dedica, tem tudo, então não dá pra só desistir. Vamos tentar, já estamos aqui, vamos tentar agora. Não existe essa possibilidade mais não, mas passou pela cabeça mais 2 vezes ali. E aí eu voltei lá eu tava treinando com o meu treinador, o mestre Alexandre Guerra. Eu voltei lá pra Balneário, conversei Sim. com ele. Viver foi de pra- esporte é difícil. Eu morei lá, Balneário também. um tempo. Aí lá eu fiz umas lutinhas lá, fui campeão catarinense. E aí eu fui num evento, ser corner de um amigo meu que ia lutar profissional. Sim, E aí nesse evento eu tava lá e eu fui no Instagram lá e vi a academia lá da Inglaterra sim, e gostei. sim, Apareceu pra mim, eu gostei. E eu mandei mensagem pra ele lá pra academia, falando assim, ó, gostei muito daí. sei, Meu sonho é lutar, eu ainda não tinha estreado no profissional. Aí meu sonho é lutar no boxe profissional e tal. E marquei ele nos meus vídeos de luta tudinho. sim. Aí,
Deu 2 minutos ele respondeu, né? Você é um canhoto muito bom. Se você quiser vir pra cá, é só vir. Que coisa boa, Aí hein? eu fiquei assim, ai, não vou perder tempo não. Aí Claro. conversei com ele, a gente foi acertando as coisas, me mandou até. Na mesma hora, assim, ele mandou até vídeo do lugar lá da academia, Sim. do alojamento. Que Deu tinha atenção para tinha um você, né? alojamento e tal. Falou que seria uma honra eu ir pra lá, ele ia gostar muito, brasileiro. Mas era um inglês? Era um Ele- inglês, um é, treinador inglês. Só que tinha Geralmente eles são muito educados, né? Tem Aham. um trato Lá, bastante refinado, né? Aí acabei, a família ajudou, meu irmão, minha mãe, a família ajudou, a gente comprou E passagem e foi. foi. Fiquei E- lá 6 meses lá. É. Só que aí quando eu voltei foi a pandemia, né? Aí travou Ah, tudo. sim, Foi que eu sim, voltei sim. em dezembro. Eu pensei novembro. que você tinha... porque você é do Pará, né? Lá é Uhum. frio, não é isso? Lá na Inglaterra é frio. É. Então, aí deve ter estranhado bastante nessa Não, adaptação. essa, Longe da família, essa vida longe aí, da ó. família. Eu saí do Pará, lá é quente. Sim, Gente abafado. Aí a gente saiu de lá e veio pra cá. Aí aqui é seco e frio. Mas um período do ano. Dos Sim. outros é quente um pouquinho. sim. Aí daqui eu fui pra Santa Catarina. Aí lá é mais frio ainda. Nossa. Aí de lá eu fui pra Inglaterra. Aí que é mais frio ainda. Aí eu, Sim. pô, aí eu voltei pra cá pra Brasília. Falei, aqui é mediano, dá pra ficar. Sim. Aí eu fui pra lá, treinei, fiz um campo de treinamento muito bom, aprendi muita coisa. Tive uma experiência muito boa lá como atleta. Assim, é um lugar que a gente, como atleta, a gente é muito bem tratado, muito valorizado como atleta. As pessoas, você vai na padaria, você fala, a pessoa pergunta aqui. Que é Ah. diferente, aqui no Brasil a gente fala assim, você É. faz o Pra quê? conseguir um Eu luto boxe. Aí patrocínio. eles falam assim, você trabalha com o quê? E você trabalha com o quê? Aí eu falo, pô, eu luto boxe, eu treino, eu sou atleta. Mas você trabalha com o quê? Porque sabe que a gente não dá pra viver disso praticamente aqui. Sim. Lá fora, não. Lá fora é... Você faz o quê? Não, eu sou boxeador. Você é boxeador? Não, tira uma foto aqui comigo. Ah, aqui, você pode pegar o que você quiser aqui. É outro tratamento. Eu sei, Ah, eu sei. tu vai entrar em algum Eu lugar, tem que respeito, pagar. né? O respeito que eles Ah, você têm quer pelo um amigo meu, atleta. boxeador? Não, pode entrar de graça. É, É tudo bem, é bem valorizado mesmo, assim. A galera que tinha lá, que eu treinava lá, eles tinham um tratamento muito bom. Me davam equipamento, suplemento, roupa. E era novo, não era usado, era tudo presente. Pô, quero boxeador muito bom, quero agradar, quero Sim. ajudar, quero fazer parte aqui do treinamento dele, no que eu Sim. puder. A galera tem esse carinho lá pelo atleta muito maior. Eu vi isso lá, fui Sim. muito bem tratado. Agora, falando do esporte aqui em Brasília, que hoje Tá melhorando muito. está melhorando bastante, foi- né? Assim, tá tendo uma abertura maior para o esporte, de Tá modo tendo geral, né? bastante evento, né? Aqui em Brasília, bastante evento, né? Evento E bom, assim, né? a gente está Qualidade. sendo prestigiado por muitos eventos aqui. Mas assim, a escola de Brasília desde a década de 80, que foi a época que eu comecei aqui a competir, assim, foi um celeiro de grandes atletas, de um modo geral. Não só de artes marciais, mas assim, em corrida. Pra você ter uma ideia, eu tinha na época, na década de 80, 84, 85, tinha uma corrida aqui em Brasília que vinha os atletas do Brasil inteiro. É assim, para você ter uma ideia, a gente era das artes marciais. Eu tenho um grande amigo que mora nos Estados Unidos, que era atleta dessa época, a gente era garoto ainda, né? E ele chegou nessa corrida, no geral, ele chegou entre os 8 primeiros. Eu cheguei 16º, sem a experiência. Então, aquela gente corria, mas corria correndo 20 quilômetros, 10 quilômetros. Mas a gente estava voando, porque a gente não tinha, a gente Uhum. não era treinado para corrida, entendeu? Então, assim, ele chegou nessa posição que ele realmente era difícil da gente correr com ele. Então, assim, Brasília sempre foi. Por que eu estou contando essa história? Porque Brasília sempre foi um grande celeiro de grandes atletas, de modo geral. Agora eu queria te perguntar e perguntar para Carol. Carol, hoje, como é que está o nível na sua visão, como é que está o nível dos atletas no boxe e como está o boxe hoje para quem está praticando, que é o seu caso?
Como você vê hoje em Brasília? Brasília. Você acha que tem algumas, assim, pescar alguns campeões aí? Tem sim. Já que tem abertura hoje Tem, para... e estamos fazendo também, né? Tá fazendo, né? Estamos fazendo os campeões aí. Tem na academia lá, tem uns atletas aqui de Brasília, Você né? tem algum atleta assim que você admira pelo o jogo do boxe, da sua academia ou de Brasília ou da região, assim, ou Cara, tem a sua opinião sobre um atleta aqui em Brasília que não é mais atleta, que é o Cauê. Sim, É um atleta muito bom. Mas ele não tá mais lutando porque tem umas lesões, né? sim. E aí acabou dando uma afastada aí do esporte. Mas na academia tem os meninos lá, os meninos estão indo bem, eu tô gostando muito de ver a Você tem uma turma evolução. grande porque Eu- eu- eu me lembro quando a gente treinava o boxe, era um boxe raiz bem duro, né? É. Então, na minha época, aí, assim, não tinha muitos alunos não, viu? Não tinha muito não, não tinha, porque os caras Era mais atleta do que aluno, né? queriam ir Então, treinar, mas o cara se- fazia um treino, 2, 3, 4, ele fala, não, ele não aguentava. isso que eu prego lá na academia, Sim. lá, a questão do... Como é que você Da não, da lida não, com isso? da não violência, porque o que eu descobri fazendo isso? Sim, Muita gente vai lá treinar e fala assim, não, professor, mas é porque eu não queria sair na porrada, não. Eu queria só treinar e tal, fazer um esporte, porque eu não quero ir pra academia, que é chato, ficar fazendo musculação. Aí eu, não, vem treinar aí. Dá 2 semanas, aí toda sexta tem sparring. mas Aí- será que isso, ô Edson, só uma partezinha aí, Carol falou uma parte aí, no anterior, ela disse sobre o calejamento, no Uhum. caso do karatê e tal. Porque assim, tem gente que tem medo do Isso, impacto, não é isso? É isso E mesmo, como é que você exatamente. consegue? Você está conseguindo É fazer isso a pessoa é isso que eu superar tô isso? Porque às vezes é um É uma medo ali que situação o que eu cara falo assim, ó, tem. lá eu não obrigo a ninguém a fazer a parte de combate. Sim, É sim, opcional. sim, Só que quando a galera que tem medo vê o outro fazendo ali, e tem uma questão que eu falo lá também assim, o cara que tá mais evoluído ali, que sabe um pouquinho mais, ajudar quem sabe um pouco menos é, e não querer bater nele, é diferente. é, Ele tá lá sendo ajudado e não sendo agredido, não sendo é, violentado, por exemplo. Tá, é, tá sendo ensinado por alguém que sabe mais e não tá atrapalhando ninguém, porque a galera tem esse sentimento, pô, é. mas eu vou treinar com fulano tal, ele tem mais tempo que eu vou atrapalhar o treino dele. Não, ele vai aprender te ensinando, relaxa. E aí acaba que Sim. uma semana, duas, a galera, professor, posso vir na sexta e fazer um sparring? Eu falo, ó, não é obrigatório, se você quiser vir, pode vir. Mas eu falo pra galera ir na manhã, aí vai indo devagar, aí vai Ele vai se acostumando. adaptando. Vai se Porque adaptando. uma coisa é você É. levar um soco na cara de leve Sim, e falar, nem doeu. Dá pra fazer isso aqui. Outra coisa é você levar um soco na cara e seu nariz sangrar e você fala, pô, não quero mais isso não. é, Que é o que acontece na maioria dos lugares, que as pessoas chegam pra mim e relatam. Chegam lá, pô, mas eu fui em tal lugar e primeiro dia o professor já me botou pra sair na porrada lá e estourou meu nariz, e sangrou e machucou meu olho. E aí a galera vai com esse preconceito, com esse medo, com esse trauma de, pô, vou sair na porrada. Eu não sou atleta, eu não vivo disso. Pô, vou tomar porrada. Então é mais ou menos isso. Aí a galera vai vendo que não A é isso. gente Então, faz é. essa apresentação de karatê faz muito quebramento, né? sim. Quebramento de madeira, assim, com madeira gigante. E aí o povo vai e quebra, aí a gente fica parado, assim. E aí o povo vai lá, não, mas eu não vou fazer esse absurdo. Olha isso daí. Vocês querem quebrar uma madeira na minha costela, na Sim. minha coxa. Gente, para vocês chegarem lá, é um gradativo. processo, é um Gradativo. processo. É Você o vai que acostumando, é o que você eu vai faço lá. sentindo, você É. vai... A É pessoa acha que mostrar. você vai levar um socão já de primeira aula, mas não. Até chegar, demora um O pouquinho. problema é que em alguns lugares é assim. A galera chega lá aí e acaba... professor, eu queria aprender como é que é. Tu quer? Então, toma. Aí, pra lá você não, ver fala como assim, é difícil. Mas não é. quero sair na porrada. Eu falo, ó, calma, primeiro você tem que aprender. Depois você tem que entender que você pode machucar se você for fazer isso de verdade. Então vamos devagarinho, você vai se acostumando, vai adaptando seu Sim. corpo, vai gostando da É situação, que vai nem começando a musculação, gostar. né? Você É. começa devagar, vai É. aumentando o peso. Com o É. tempo você vai ficando Aí Isso, forte. vai quando vê, ficando tá lá. forte. Tá lá. Teve aluno que foi fazer ela experimental na segunda.
Aí treinou na quarta, aí na sexta tava lá. Aí eu falei, tu tem certeza que tu veio hoje? Ele, não, eu quero ver mesmo como é que é. Eu falei, beleza, ó, esse aluno aqui é iniciante, então vão na manhã com ele, vão ensinando ele. Aí meus alunos iniciantes falam, só bate, pratica o que você É. E aprendeu. aí o cara, pô, professor, legal, gostei, não machuquei, ninguém aqui teve maldade comigo. Pô, todo mundo me ajudou aqui, e eu gostei ali e tal. Aí tu olha a pessoa tá com a cara toda vermelha ali e tal, mas tá feliz, tá sorrindo. Então, você sabe que eu, Aí passa uns 2 meses, tá se matando na porrada lá e nem liga É. mais. eu fui competir muitos anos, depois eu dei aula há acho que uns 25 anos, né? Uhum. Boxe e outras modalidades também. Mas assim, o boxe é a minha paixão, né? Assim, hoje, né, é a minha paixão, sempre foi. E aí é assim, você tem turma, às vezes você vai fazer treino, às vezes em determinados lugares, que você percebe que tem uns caras que às vezes ele até tem um ritmo bom, ele luta, tem uma boa luta, e eu sempre avisei, eu gosto de avisar no início, né? Falou, ó, você tem que pegar o corpo do seu colega prestado para você e ele fica com o seu, entendeu? Então você precisa zelar dele, ou seja, você vai zelar por ele, ele vai zelar por Se você você. quebrar o dele, É, com quem você treina? Né? então assim, mas quando você está comandando ali, que eu sempre gostei de dar, a época dava aula, treinando também, junto ali com a turma. Era um treino de 2 horas ali, 1h30, junto, né? E aí, mas assim, tem algumas personalidades, né? Que o sujeito, ele gosta o mais novo, ele gosta de bater no mais novo, né? Você falar, maneira mão, eu falo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Só interrompendo um pouco, eu tenho pra mim que esse mais antigo que gosta de bater no mais novo, foi o mais novo que entrou e apanhou do mais velho e tá levando a tradição adiante. Né? É. Então, aí eu aviso assim, ó, maneira mão, você vai fazer com ele. Aí o cara fala, pô, mas quando eu Mané. cheguei aqui não maneiraram comigo, agora é minha Mas vez. aí a pessoa, eu tô olhando, observando, todo mundo fazendo o treino ali, fazendo a luva, eu tô observando. Quando eu falo uma vez, 2 e o cara não parou, eu digo, aí eu já tiro o adversário dele e falo, não, você vai fazer comigo, entendeu? Eu não falei para você maneirar a mão, rapaz. Aí eu vou lá e aperto um pouco ele, entendeu? Na época eu fazia isso, né? Então aí sim, depois Uma educação, né, disciplina. depois aí quando ele volta a fazer, ele já ajuda Ajuda. o colega dele, entendeu? Porque ele percebe que, não, se eu fizer uma coisa, porque assim, na psique dele, ele gosta de lesionar ou machucar o outro. E eu não gosto desse tipo de aluno, De conduta ali no de treino, conduta né? num treino, que eu acho que a união é importante para as artes marciais, a gente manter. É uma filosofia de ajuda o vida, né? A gente é uma filosofia. Então, assim, eu quando olho para vocês aqui, os dois, assim, eu tenho um carinho muito grande por você, porque vocês são atletas. Então, para mim, são celebridades, né? São celebridades do esporte, né? Celebridade do esporte, né? Então, são atletas. Então, é um ser especial, porque a dedicação, ela não é... Por exemplo, ela vai para o container lá, a Copa lá do... Eu espero que ela chegue lá e vai chegar. E aí, veja bem, mas ela vai ter que, desses dias daqui para lá, 2, 3 horas de treino no dia, não é isso? Até antes eu faço. Faz, né? Então, assim, é um treino de 2 horas, no mínimo, todos os dias, não é isso? Porque você precisa tá se preparando para daqui, no mês de setembro, você chegar lá e conseguir a vitória, que é o que interessa, né? Não é isso? Então, eu acho que é muito importante essa conduta do atleta, do esporte, né? O esporte, ele muda a vida, não é isso? Ele muda. E aí, falando em mudar vida, você tem alguma história de alguma pessoa que foi treinar com você e que tinha um comportamento que hoje mudou
dentro do esporte ele teve, já houve uma mudança, e até mesmo você, por exemplo, o seu, de criança até hoje, você acha que o Assim, esporte eu te tenho moldou? um depoimento aqui, assim, que não Claro, envolve só uma pessoa. sim. Envolve mais a questão E eu quero, não só de quem tá assistindo o Edson Foro, é um professor de boxe, e a Carol Foro, que é a irmã dele, né? 2 atletas e 2 professores. Ela formada, são 3 modalidades. modalidades de faixa preta, né? Para quem não sabe bem o caminho, para chegar a uma faixa preta, no mínimo em uns 4, 5 anos de treino todos os dias. Isso é uma verdade. É, Então, fale aí dessa que você ia então, falar. você perguntou, né? Ah, Sim, se mudou a vida de alguém. Eu não tinha essa noção de como professor, que a gente influenciava muita coisa na vida de muita gente. claro. Até chegar alguns alunos, algumas alunas e falar para mim, professor, muito obrigado. Chorando e com emoção, porque a Sim, gente lidar com sim. muita gente que tem, querendo ou não, o esporte salva. Salva Muita gente que muito. tem, não só não condições financeiras, mas emocionais, que Emocionais. é uma depressão, Pois uma é, ansiedade, passou por uns problemas na família, de saúde ou financeiro, decepções. e acabou entrando no mundo que o esporte salvou. Olha, que bacana. E assim, teve muita gente que eu tive essa noção depois que eu comecei a ter umas pessoas que vinham para mim no particular e falavam, professor, o senhor não tem noção tanto de diferença que você fez na minha vida. Olha Aí só. eu não tenho mesmo, não. Aí ela, porque assim, quando eu tava em casa, eu ia treinar e o senhor ia Sim, lá dar aula para mim na chuva. Às vezes eu não ia querer treinar, aí eu ia porque o senhor tinha vindo na chuva dar aula para mim, e aí isso foi me incentivando, foi sim. melhorando, não desisti, não desistiu de mim. Aí tem as palavras que a gente conversa, aconselha, a gente tenta passar um pouco a mentalidade de atleta para a pessoa entender que a vida não é só reclamação, e sim gratidão. Gratidão. E aí vai começando a ver ali, vai absorvendo, né? Vai absorvendo aquilo ali, vai melhorando, vai entendendo, vai vendo que é melhor, aí vai fluindo. Quando vê, eu acho que abre a mente ali e começa a entender que a vida tem outros caminhos melhores do que só ficar triste ou depressivo. E o esporte, querendo ou não, a prática dele vai fazendo isso. Vai auxiliando, né? É Sim. mais essa parte que eu tenho ali que eu vi que a galera vinha falar comigo que mudou muito. E eu lido com muita gente, né, assim, bastante lá na academia. Ixi, às vezes eu falo que, em vez de eu ir dar aula, eu vou fazer uma sessão de terapia com meus alunos, porque Claro. fala, e a gente conversa Sim. até 1 hora. Fala, mas você quase não treinou. Ah, mas eu tô saindo bem melhor. Olha só. E você também, mesmo que ele estava dizendo, na sua visão e Ah, na sua então, eu caminhada, costumo pegar muito adolescente, né? Não sei, eu sim. acho que. Não sei se é minha vibe, mas eu tenho muito aluno adolescente. É porque você tem cara de 15 anos. Aí a minha turma é cheia de adolescente. Você Tem tem uns adultos. 28, né? Tem 28, 28. 28 Sente mais à anos. vontade, eu acho. Aí eles ficam mais à vontade lá com você e É tal. porque eu brinco também, Sim, claro. aí dá tudo certo. Tem que Eu brincar tenho mesmo. muito adolescente que dá trabalho em escola, em casa. Eu E sei. aí os pais vêm conversar comigo se eu posso fazer alguma coisa. Uai, o que eu posso fazer é aconselhar, Sim. ajudar aqui e tipo, dar um pouquinho mais de disciplina, né? Eu Ah, tenho um que não queria ir para a escola, não queria fazer nada, brigava muito com os pais. Só sim, que você vê ele na minha frente, ele me tratava como se eu fosse a pessoa mais, tipo, com muito respeito, assim. Senhora, claro, cumprimentava, claro. Isso. quietinho, baixinho. E aí eu não sabia que ele dava esse trabalho todo. E eu peguei, o pai dele veio falar, ele faz isso, fez aquilo, brigou, já fez besteira, não vai pra escola, vive Sim, dando desculpa. Aí eu cheguei nele e conversei, e tô sabendo da sua escola, tô sabendo sim. dessas coisas tudo. Você quer virar lutador, Ixi, mas lascou. não tem, quer virar lutador, mas não consegue nem acordar cedo pra ir pra escola? Tem que ter disciplina pra lutar também, pra treinar, Claro, tem que ter. claro. Aí ele, não, professor, eu vou melhorar, vou melhorar. Não parou de, não, parou de faltar à escola,
tá melhorando com os pais, sabe? Sim. Essas coisas eu acho legal. Tipo, os pais vêm me agradecer. Sim, que É, ótimo. acho A importante. gente faz naturalmente, às vezes, ali, Sim. sem muita intenção. E às vezes é só um conselho que você dá que Sim. resolve. E você acha que para as artes marciais, você acha que quantos anos aí uma criança pode iniciar? Ah, te falar, começou a andar, eu já dava aula. Eu dei Ah, muita aula em escola, né? sim, Em creche. sim. Então eu peguei de 1 e 8 meses, 2 anos já treinava, já Que chutava maravilhoso. É. frontalzinho, agachava. Assim, Sim, tem a didática das crianças, né? E claro. tem a didática dos adultos. Sim, Mas eu já dava aula bem pequenininhos. sim. Você ficou quanto tempo lá pela primeira vez que você foi em Abu Dhabi? Então, a primeira luta que eu fiz foi ano passado, né? Teve tempo para caminhar lá uns Ah, dias? tive. Fiquei uma semana. A Uma gente vai uma semana. semana antes, né, da Ah, luta. sim, para adaptar, né, no Pra deserto. adaptar o fuso horário, tudo isso. Eu tive em Abu Dhabi, uma época. Eu não, Eu assim, fui lá. sinceramente, não é a minha praia. Eu prefiro Brasil. Sim, Comida, sim, sim, tem... sim, sim. Mas assim, foi uma experiência legal, né? Ver uma Sim. cultura diferente, Claro. pessoas diferentes. É um crescimento, né? É bem Crescimento, legal, né? aham. É um outro mundo, né? É um outro mundo, mas Uma a outra nossa comida não história, tem né? outro mundo. Agora, vocês, Igarapé, no Pará, é uma cidade Interior. do interior. Aham. Fica longe de Belém? Fica uns Umas 2 horas de carro, né? 2 horas. Uns 120 quilômetros, 150 120. quilômetros de Belém. Ah, Os pais de vocês É. moram lá? Não. A não. família? Mas temos familiares lá. Eu tenho Eles parte de moram vó. aqui? Meu pai mora lá. Sim. A minha mãe também tá indo para morar lá também. Ah, Ela eles morava aqui, moram mas ela aqui, tá vieram voltando para pra cá, lá. Aham. acompanhando vocês e voltaram. É. Ah, tá. Os dois ainda Hum. estão juntos ou já Não, Não, não separaram. está. já se separaram? Mas tem uma boa relação, Sim, sim, os sim. dois? Tem. Tal. Então, assim, eles estão hoje lá? Estão lá? Então, A minha mãe tá em transição, né? Tá mudando pra lá. Tá pra lá, Ela né? tá mais lá do que cá. Mas está aqui em Brasília hoje? Não, não. Ela tá lá. Ela vem aqui de vez em quando, mas ela vai Sim. ficar. O plano é ela ficar lá já. uma E vocês casa têm uma da- boa relação com ambos? Sim. Sim, sim. Os dois? Aham. Então, É, aproveitem então e manda um recado para sua mãe, para seu pai, entre vocês aí, que eu acho que é sim. interessante, né? A família é importante. não, eu só tenho a E- agradecer, porque quando. Então, fala assim, vou falar para quem que está falando? É Pra minha mãe, pra minha mãe. pra sua Pra mãe? nossa mãe, porque são pais diferentes. Ah, perfeito. Aí- perfeito. No meu caso também, eu tenho. Aí a gente, tenho a gente essa dá uma, questão. Sim. uma valorizada mais na mãe, né? Então manda lá como é o nome da sua mãe? Carmen Foro. Carmen Fórum. Uhum. Fórum, né? É. Aí, Então fala para dona Carmen. Dá um alô dá para um- ela. É a maior apoiadora. a maior Então fala apesar pra dela ela. não ter coragem de assistir nenhuma luta, Ela é a maior ela não tem, apoiadora. ela fala, não Então quero você- ver. Só que assim, Mande um recado para ela, olhando Eu- nos olhos dela e fala para ela. ali, né? É, Então, queria agradecer ela imensamente do fundo do meu coração, porque desde sempre, ela sempre apoiou e sempre esteve do nosso lado ali, independente de querer ou não. Ela falou, meu filho, você mãe quer... é mãe, né? Porque uma É. vez eu lembro que eu tava fazendo faculdade, falei, mãe, eu Sim. vou largar a faculdade, vou lutar boxe. Ela, Sim. meu filho, eu não quero, não sei o que. Chorou e tal. E eu falei assim, mãe, eu vou fazer isso, a senhora me ajudando ou não, Sim. mas eu vou fazer, só vai ser mais difícil. Ela falou, meu filho, se você quer, eu vou te apoiar, independente do que for. E sempre teve ali do meu lado, sempre me ajudou, nunca deixou faltar nada, nunca... tudo que eu precisei, eu tive. Sim. Então, Ela sempre foi muito batalhou importante, muito entendeu? pra... Ele sempre pra trabalhou gente. muito para cuidar, somos 6, né? Uhum. Sempre fez de tudo pra gente. Perfeito. Nunca deixou faltar nada e pra mim sempre deu do bom e do melhor, né? Olha, Não foi... que coisa boa. Para muitas pessoas pode ser comum, pra mim foi o do bom e melhor. Foi o que eu precisava, até melhor às vezes. Comida nunca faltou. É. Falar, comida, mamãe, quero açaí, quero Ah, açaí. aí não, açaí é o tempo lá atrás. Ela vai, quando ela vir do Pará, agora eu vou falar pra ela. Trazer uns litros aí pra gente. E você, Carol? Eu acho que falar essa pras pessoas mulher- que você gosta. Eu tô falando pai e mãe, mas de repente tem também outras pessoas especiais. Mas ela é a pessoa mais importante na minha vida, né? A sua Pessoa- mãe. É. Então, Ela- mande um oi para ela. E- Quero só agradecer
Sim. minha vida inteira, né? Eu acho que foi a pessoa que me ensinou o que é gratidão, né? Olha, Generosidade. Então eu falo para ela que eu devo tudo a ela. Ela fala que Sim. não precisa, porque ela fez de coração e é porque é o filho, né? E não devo nada a ela. Só que, como assim eu não devo nada, sabe? sim, Devo tudo a ela, todo. Sempre que eu vou lutar, ela é a primeira pessoa que eu penso, assim, antes de entrar para lutar. olha, Eu rezo e penso nela antes de entrar, então ela é uma pessoa muito importante para mim. Tem a minha esposa também, que sim, me apoia muito. sim. É, Como é o nome dela? Eduarda, Eduardo. Então Maria Eduarda. manda um alô para ela também, se você quiser, claro. Assim, é a pessoa que segurou as pontas para mim, porque nesse processo que eu falei de 2 anos Sim. que eu fiquei perdendo peso, falei, não Sim. aguento mais, né? Eu sei. Já começa a cabeça a ficar ruim. Sim, E eu falei, eu não, e se eu parar? claro. Aí eu falei, ela falava, você consegue, a gente vai conseguir, vamos chegar lá, eu tô com você. Sim, E o dia que chegou a notícia que eu tinha conseguido o contender, sim, a gente chorou absurdo. sim. Ela me abraçou e falou, tá vendo? Você não desistiu. Olha, não desistiu. Então essas duas pessoas aí. Vocês estão namorando ou já estão casados? Não, a gente tá casada já, só falta o papel. Olha só, que bacana. Uhum. Parabéns. E o meu irmão, né, que tá aí comigo Seu também. irmão tá aí. Né? Tá aí comigo sempre, me ajudando. É isso. Família Então, toda, né? Porque nossos família. irmãos são bem. A gente é bem unido, um ajuda o outro Sim. também. Eu gente estou hoje, né, Edson, conversando com esses dois ilustres aqui, 2 atletas e 2 professores de artes marciais que dá aula, né, ministra aula para muita gente aqui em Brasília. Ela está com um pé lá no UFC, né? É só mais dependendo de uma luta para poder, Pra Deus pegar o quiser, contrato. assinar esse contrato, né? E o Edson também vai continuar aqui a carreira dele aqui como atleta e professor. Então eu quero agradecer vocês e dizer que para vocês poder as considerações de vocês aí e pedir para o pessoal, né, inclusive o povo que segue vocês, para poder inscrever no canal Vamos à Luta aí, que a gente está sempre trazendo pessoas Já mandei o link lá no grupo especiais, né? Vocês dois e tantas outras pessoas que têm passado aqui. E espero que você, quando voltar de lá com essa vitória do Contender, a gente volta a falar novamente. Venha Vamos sim. novamente aqui, né? E eu queria que você, suas considerações aí. queria mandar um abraço aí pra família Kango Box aí que tá. Eu falei pra eles, só que eu não sabia se era ao vivo, né? Sim, Aí sim. eu falei, se não for ao vivo, eu vou falar quando eu for sair. Aí queria aproveitar pra mandar um abraço aí pra galera. A galera tá bem unida. Sim. Que eu não falei, uma parte que eu falo lá, que eu falo pra todo mundo que entra na academia, é o seguinte. Pode parecer arrogante, mas não é. É uma questão de valorização do ambiente. Claro. Que é o quê? Aqui não é você que escolhe treinar aqui. É Então, a gente que escolhe você. Então, olha. aqui não é qualquer pessoa que treina. São pessoas boas. Energia de boa. de energia boa. Ambiente bom que quer ajudar o outro. E a pessoa chega lá, se sente acolhida. Sim. É uma pessoa legal e tal. A gente abraça. Então, essa parte aqui que eu queria falar. E mandar um abraço ali pro meu treinador, que tá em Balneário. Claro. Às vezes faz de tudo pra vir pra cá. Eu vou ter uma luta agora, né? O Boxing Pro seu Combat. treinador, Alexandre Guerra. Alexandre Guerra. Aí Eu os conheço o irmãos, Alexandre tudo. Guerra. Conhece? Um grande abraço para ele, viu? Uma pessoa que esteve aqui em Brasília há muitos anos e a gente se encontrou. Não sou próximo dele, mas se encontramos algumas vezes em eventos. Ele sempre foi um cara muito prestativo, não só com quem ele estava conhecendo, mas com os atletas dele. Eu vi a dedicação dele ali. Sim, quando eu vou pra lá, ele me trata como um filho, né? Pois é, maravilhoso. Meu irmão ficou lá. Né? E o nosso irmão também lutou agora, né? O K1 chegou na final, lutou bem. Sim. Não levou o GP, mas depois de 3 lutas bem duras ali, só dele ter chegado na final, ter feito uma boa luta, foi bom. Então, a sua academia é Kango Box. Kango Box, isso. Kango Box. Fica no Guará. Fica no Guará 1, na QE 11. Sim. Lá no ginásio do Maxwell, Arena Guará.
Arena de Esporte Guará. Arena Guará, É, ginásio no ginásio Maxwell. Maxwell. Isso. Era o antigo Olha. Maxwell, o colégio que fechou. Aí E os horários lá? Tem todos os dias às 19 horas, terça e quinta às 9 horas da manhã. Sim. E segunda e quarta às 20 horas da noite. Então, Essa é 20 horas da noite, né? se você é amante da nobre arte, o boxe, É. vá lá nessa academia lá com Edson Foro. O senhor também tem que ir Ah, lá, viu? O senhor eu tá me irei, devendo a eu visita. irei lá, sim, com Ah, certeza. eu esqueci de trazer. Eu Sim. separei uma camisa lá pro senhor. Ah, só eu vou. esqueci. Olha Deixei na Agora só. vai ter que buscar. Vou. Aí eu falei, Com não, certeza. vou levar não, porque eu vou esquecer de levar pra ele vir buscar. Dê o seu recado final aí. e- Então, queria agradecer o convite, né? Primeiro, Obrigado. agradecer a minha equipe, Sim. R-Play, a Kango Box também. Falar que esse final de semana a minha maninha que treina comigo vai lutar, Sim. o Jungle Fight, Tem o Fight quantos do anos? Milhão. Ela tem 23. É daqui de Brasília? É, daqui de Brasília. Foi lá E- para São Paulo, vai lutar o Jungle Fight. Vai o- lutar lá. é. Esse evento é lá. Aham. O Fight do Milhão que É. tá tendo. Mas ela treina também com Ela treina comigo, na R-Play. você? Aham. mas também com Edson. Não. Não, com Edson não. É porque é uma Mas equipe ela de MMA. precisa treinar com Edson. Ela é muito precisa chão, né? treinar com- Ela é ela boa, precisa ela é- treinar com o Edson. Ela Ela precisa é aprender boa. a nobre arte. Ela faz o box Ah, dela box, e né? tá Porque indo lá bem. na frente ela vai precisar da nobre arte. Eu tô... Ela vai lutar esse final de semana, Sim, eu vai quero- botar pro chão e vai finalizar. Ah, olha, Ela é muito sim. boa de chão, muito boa Muito de bacana, isso é grade, ótimo. muito boa. Muito boa de trocação também. Sim. Só falar que eu tô na torcida, tá o Roger e ela lá. Olha, E eu fico mais nervosa com Claro. meus parceiros que vai lutar do que quando eu luto. Já me tremo todinha só de pensar, mas que se Deus quiser ela vai trazer esse milhão pra gente aí. então, gente, eu conversei aqui hoje com a Carol Foro e com o Edson, esses dois irmãos especiais, essas pessoas, porque são atletas e professores, e a gente tem por eles assim um carinho muito grande. E eu quero somente agradecer vocês, né, mais uma vez, e juntos vamos à luta, viu? E encontramos em breve numa próxima gravação aí para falar das suas vitórias aí que você vai ter esse Fechou. ano, tá bom? Uhum. Já tem que assinar Obrigado. um contrato, porque depois ela vai ter que liberar a imagem. Já tá planejando o quê? O cinturão, né? Isso. Obrigado a vocês, viu? Ó, Eu te agradeço. Obrigado pelo convite. obrigado. Foi uma honra estar aqui.